O sol ainda não havia nascido quando Francisca Silva acendeu o fogão, a lenha na cozinha da fazenda. Aos 52 anos, ela carregava nas mãos calejadas, não apenas a experiência de décadas no interior da Bahia, mas também um segredo que mudaria sua vida para sempre. Zé, você vai sair cedo hoje? Perguntou ao marido, que já calçava as botas de couro gastas pelo tempo. Vai ser um dia longo, Chica. O gado do seu Manuel tá precisando de cuidado especial, respondeu José, ajeitando o chapéu de couro. Você não vai começar com aqueles doces de novo, né? Francisca sorriu, mas não respondeu. Hatros Messes. Ela vinha experimentando uma receita que herdara da bisavó, uma combinação única de frutas nativas da Caatinga, com especiarias que ninguém mais conhecia. O aroma que exalava da cozinha era diferente de tudo que já havia sentido. A fazenda Boa Esperança ficava a 40 quilômetros de Feira de Santana, no meio do sertão baiano. A casa simples, de paredes caiadas e telhas de barro, guardava histórias de 4 gerações da família Silva. Na cozinha, panelas de barro e colheres de pau dividiam espaço com um fogão a gás que Francisca comprara no ano anterior, com muito sacrifício. Mãe, a senhora está fazendo aquele doce estranho de novo? Perguntou Mariana, sua filha de 28 anos, que chegara de Salvador para uma visita surpresa. Não é estranho, menina. É especial, respondeu Francisca, mexendo cuidadosamente uma mistura dourada que borbulhava na panela. Sua tataravó deixou essa receita escrita num papel velho, guardado numa lata de biscoito. Só agora consegui decifrar direito. Mariana se aproximou e aspirou o aroma. Era doce, mas com uma complexidade que desafiava qualquer comparação. Havia notas de umbu, maracujá, do mato, mas também algo mais sutil, quase floral. Que tempero é esse, mãe? Isso é segredo da família, filha. Sua bisavó cultivava uma plantinha que só ela sabia onde encontrar. Descobri que ainda tem pé dela, crescendo, atrás do galinheiro. Francisca retirou a mistura do fogo e despejou em pequenos potes de vidro que havia comprado na cidade. Oh, Dolce! Tinha uma consistência perfeita, nem muito firme, nem muito mole, com uma cor âmbar que parecia capturar a luz do sol sertanejo. Prova aí, Mari. Mariana pegou uma colher e experimentou. Seus olhos se arregalaram imediatamente. Meu Deus do céu, mãe! Isso é incrível. Nunca provei nada igual. Pois é, tô pensando em fazer uns potes para vender na feira de sábado. O que você acha? Mariana ficou em silêncio por um momento, saboreando ainda o gosto único, que persistia em seu paladar. Mãe, a senhora não tem ideia do que tem nas mãos. Sábado chegou, com o calor típico do sertão baiano. Francisca carregou uma caixa de papelão com 12 potes do seu doce especial, para a Feira Livre de Feira de Santana. Suas mãos tremiam levemente. Era a primeira vez que tentaria vender algo que fizera. A feira fervilhava de movimento. Vendedores gritavam os preços das frutas. O cheiro de tapioca se misturava com o aroma de rapadura. E os primeiros raios de sol já esquentavam as lonas coloridas que cobriam as barracas. Dona Francisca, que novidade é essa? Perguntou Su Antônio, que vendia queijos numa barraca próxima e conhecia a família há anos. É um doce que faço lá em casa, seu Antônio. Receita da família. Quer experimentar? Francisca abriu um dos potes e ofereceu uma colherada. Seu Antônio provou, e sua expressão mudou instantaneamente. Misericórdia, que gosto é esse, mulher? Parece que juntou o céu e a terra numa só colher. A exclamação de seu Antônio chamou a atenção dos curiosos. Em poucos minutos, uma pequena multidão se formou ao redor da improvisada barraca de Francis. Cada pessoa que provava tinha a mesma reação de surpresa e encantamento. Quanto tá custando, dona? Perguntou uma senhora elegante claramente de Salvador. Francisca hesitou. Não havia pensado no preço. É, R$ 5 o pote? R$ 5. Mulher, isso aqui vale muito mais. Me dá 4 potes. Em menos de 2 horas, todos os 12 potes haviam sido vendidos. Francisca ficou parada no meio da feira, com R$ 60 na mão, sem acreditar no que havia acontecido. Dona Francisca chamou a senhora elegante antes de ir embora. A senhora tem cartão? Eu trabalho com eventos em Salvador e quero encomendar uns potes para uma festa
Cartão? Não, dona. Só tenho meu telefone. Então, me dá seu número. Esse doce é especial demais para ficar só na feira. No caminho de volta para casa, Francisca mal conseguia conter a emoção. Zé a esperava no portão da fazenda. E aí, Chica? Como foi, Zé? Vendi tudo, tudo. E ainda tem gente querendo mais. José olhou para a esposa com uma mistura de orgulho e preocupação. Você tem certeza de que quer mexer com isso, mulher? Fazer doce para vender? Não é brincadeira. Zé, você viu o dinheiro que fiz hoje? Em 2 horas, ganhei mais do que você ganha em 2 dias no vaqueiro. E o povo ficou doido pelo doce. Naquela noite, Francisca não conseguiu dormir. Ficou calculando. Se fizesse 20 potes por semana, vendendo a R$ 5 cada um, teria R$ 100 extras por semana. Em um mês, R$ 400. Era quase um salário mínimo só com os doces. Mas havia algo mais que a inquietava. A reação das pessoas não era comum. Era como se o doce despertasse uma memória afetiva profunda, mesmo em quem nunca havia provado nada parecido. Que segredo você guardou, bisavó? Murmurou para si mesma, olhando pela janela do quarto para o pé da planta misteriosa que crescia atrás do galinheiro. 3 semanas depois da primeira venda na feira, o telefone de Francisca não parava de tocar. A senhora elegante, que se chamava Helena, havia encomendado 50 potes para uma festa de casamento, e o resultado foi avassalador. Dona Francisca, a senhora não tem noção do sucesso que foi. Os convidados ficaram perguntando onde conseguir esse doce. Já tenho mais 3 encomendas para a senhora. Francisca estava na cozinha, com 6 panelas no fogo simultaneamente. Mariana havia voltado de Salvador para ajudar a mãe, preocupada com a demanda crescente. Mãe, a senhora precisa se organizar melhor. Não pode ficar fazendo tudo na unha, disse Mariana, anotando os pedidos num caderno. Olha só, Helena quer mais 50 potes, Dona Cleonice encomendou 30 para a festa de aniversário do filho, e tem mais 2 pessoas querendo 20 potes cada uma. Meu Deus, Mari, são 120 potes. Como vou dar conta? Primeiro, vamos aumentar o preço. R$ 5 está muito barato para um produto único desses. E segundo, precisamos pensar numa forma de produzir mais sem perder a qualidade. Francisca parou de mexer o doce e olhou para a filha. Aumentar o preço, mas e se o pessoal parar de comprar? Mãe, o produto da senhora é único. Ninguém mais tem essa receita. E pela reação do pessoal, eles pagariam muito mais por isso. Naquela final do semana, Francisca decidiu testar a sugestão da filha. Na feira, colocou os potes por R$ 8 cada um. Para sua surpresa, vendeu ainda mais rápido que antes. Dona Francisca chamou uma jovem de uns 20 e poucos anos, se aproximando, correndo. A senhora é a famosa doceira. Minha mãe comprou seu doce na festa da Dona Helena e não parou mais de falar. Eu vim de Salvador só para provar. A jovem se chamava Camila e trabalhava como influenciadora digital. Depois de provar o doce, ficou extasiada. Dona Francis, posso fazer um vídeo com a senhora? Meus seguidores vão amar conhecer essa história. Francisca ficou sem jeito. Nunca havia aparecido em vídeo, não sabia nem o que era influenciadora digital direito, mas eu não sei falar direito para essas coisas, menina. A senhora não precisa falar nada demais. Só conta como começou a fazer o doce. O pessoal adora histórias verdadeiras. Mariana incentivou a mãe a aceitar. Camila fez um vídeo simples, mostrando Francisca na cozinha da fazenda, explicando com simplicidade como descobriu a receita da bisavó. Eu sempre soube que tinha algo especial nessa receita, disse Francisca para a câmera, mexendo o doce na panela. Minha bisavó era uma mulher muito sábia. Ela sabia dos segredos da terra, que hoje a gente esqueceu. O vídeo foi postado numa Turkafest na quinta-feira. Camila ligou para Francisca eufórica. Dona Francisca, o vídeo viralizou. Já tem mais de 100 mil visualizações. E os comentários não param. O pessoal tá perguntando como comprar o doce. Francisca não entendia bem o que significava viralizar, mas começou a entender quando seu telefone não parou mais de tocar. Pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, todas querendo encomendar o doce da vovó da Bahia. José chegou do trabalho
e encontrou a esposa no meio de uma pilha de papéis, anotações e o telefone, tocando, sem parar. Tica, que loucura! É essa, Zé. Acho que nossa vida vai mudar, respondeu Francisca, com uma mistura de euforia e apreensão na voz. O pedido chegou por telefone numa manhã de quinta-feira. A voz do outro lado da linha era educada, mas direta. Bom dia, dona Francisca. Meu nome é Ricardo Mendes, sou chefe de cozinha em São Paulo. Assisti ao vídeo da senhora e gostaria de encomendar alguns potes do seu doce. Francisca, já acostumada com pedidos de várias partes do Brasil, anotou normalmente. Quantos potes o senhor quer? Para começar, uns 10 potes. Mas preciso avisar que vou usar numa degustação profissional. Trabalho com alta gastronomia. O nome Ricardo Mendes não dizia nada para Francisca, mas Mariana, que estava ao lado, arregalou os olhos e fez gestos desesperados para chamar a atenção da mãe. Após finalizar o pedido, Mariana explicou: Mãe, a senhora não tem noção de quem acabou de ligar. Ricardo Mendes é um dos chefes mais famosos do Brasil. Ele tem restaurante em São Paulo, já ganhou vários prêmios internacionais, mas ele falou que é só para uma degustação, filha. Mãe, se ele aprovar o doce da senhora, nossa vida vai mudar completamente. Os 10 potes foram enviados para São Paulo numa sexta-feira. Francisca caprichou na embalagem, usando papel de seda e uma fita amarela que comprou especialmente para a ocasião. Na segunda-feira seguinte, o telefone tocou cedinho. Dona Francisca, aqui é o Ricardo, o chefe de São Paulo. Bom dia, seu Ricardo. Os doces chegaram bem? Chegaram perfeitamente. Dona Francisca, preciso ser honesto com a senhora. Em 20 anos de carreira, nunca provei nada igual. Esse doce é extraordinário. Francisca sentiu o coração acelerar. O que a senhora usa nessa receita? Identifiquei ambu, maracujá do mato. Mas tem algo mais que não consigo descobrir. Seu Ricardo, isso é segredo da família. Uma plantinha que só a gente conhece. Dona Francisca, posso fazer uma proposta? Quero incluir seu doce no menu do meu restaurante. Seria como uma sobremesa especial, contando a história da senhora. Francisca ficou sem palavras. Mas, seu Ricardo, meu doce numa casa chique de São Paulo? Dona Francisca, a senhora não entende. Seu produto é único no mundo, literalmente. Não existe nada igual no mercado internacional. Ricardo explicou que havia mostrado o doce para outros chefes e importadores. Todos tiveram a mesma reação de surpresa e encantamento. A senhora já pensou em exportar? Exportar para outros países? Tenho contatos em restaurantes da Europa e Estados Unidos. Esse tipo de produto brasileiro autêntico tem mercado garantido lá fora. Francisca desligou o telefone. Em estado de choque, exportar para outros países? Ela, que mal havia saído da Bahia na vida, tendo seu doce servido na Europa, naquela noite conversou com José sobre a proposta do chefe. Zé, você acha que devo aceitar? Chica, há 6 meses, você estava vendendo na feira, por R$ 5, o pote. Agora um chefe famoso quer levar seu doce para o mundo. Sei, não, que você deve aceitar. Eu não sei o que é. Francisca olhou pela janela da cozinha. A plantinha misteriosa da bisavó balançava suavemente no vento da madrugada sertaneja. Bisavó, que caminho a senhora abriu para nós, murmurou baixinho. Na manhã seguinte, ligou para Ricardo Mendes. Seu Ricardo, é a Francisca. Aceito sua proposta. 2 meses depois da conversa com Ricardo Mendes, a Fazenda Boa Esperança havia se transformado completamente. A antiga cozinha doméstica deu lugar a uma cozinha industrial improvisada no galpão, que antes guardava ração para o gado. Chegaram mais 3 encomendas internacionais, anunciou Mariana, que agora gerenciava integralmente os pedidos. Uma da Franca, 2 dos Estados Unidos. Francisca, que agora comandava uma equipe de 6 mulheres da região, supervisionava a produção diária de 200 potes. Todas haviam aprendido a receita, mas apenas ela conhecia o segredo da planta especial. Dona Francisca chamou Josefa, uma das funcionárias. A mistura da panela 3 está no ponto? Francisca se aproximou, mexeu com a colher de pau e provou. Tá perfeita, Josefa. Pode tirar do fogo. O telefone tocou. Ira, Ricardo Mendes, ligando.
de São Paulo. Dona Francisca, tem uma notícia incrível. O importador francês quer fazer um pedido de 1.000 potes para distribuir em restaurantes de Paris. 1.000 potes, seu Ricardo. Meu Deus. E tem mais. Elquer, vir aqui ao Brasil para conhecer a senhora pessoalmente e a produção. Tá muito interessado na história da receita familiar. Francisca sentiu uma mistura de orgulho e nervosismo. Um francês vindo até a fazenda para conhecer seu trabalho. Quando ele quer vir, semana que vem. Ele se chama Philippe Dubois. É um dos maiores importadores de produtos gourmet da Europa. Após Desliger, Francisca reuniu a família. Pastoral. Precisamos nos preparar. Vai vir um francês aqui na fazenda para conhecer nosso trabalho. José, que havia deixado o trabalho de vaqueiro para ajudar na logística da empresa. Rio, Chica, 6 meses atrás eu estava lidando com gado. Agora vou receber francês na minha fazenda. Na semana seguinte, Philippe Dubois chegou à fazenda acompanhado de Ricardo Mendes. Era um homem elegante de uns 50 anos, que falava um português correto, mas com sotaque carregado. Madame Francisca, é uma honra conhecê-la, disse, beijando a mão dela. Monsieur Ricardo me falou muito sobre seu trabalho excepcional. Philippe provou o doce e fechou os olhos, saboreando cada nota de sabor. Incroyable extraordinário. Trent, anos importando produtos do mundo inteiro. Nunca encontrei algo assim. Ele fez várias perguntas sobre a produção, os ingredientes, e mostrou especial interesse na planta misteriosa que crescia atrás do galinheiro. Que espécie é essa, madame? Não sei o nome científico, Monsieur Philippe. Só sei que minha bisavó plantou e disse que era o segredo da família. Philippe fotografou a planta de vários ângulos. Madame Francisca, quero fazer uma proposta séria. Posso garantir um contrato de exportação que mudará sua vida para sempre. Ela explicou que seus contatos na Europa estavam dispostos a pagar 15 euros por pote, o equivalente a mais de R$ 80 na época. Mas há uma condição. Precisamos garantir exclusividade da receita e registro internacional da marca. Francisca ficou confusa com os termos técnicos. O que isso significa, Monsieur Philippe? Ricardo Mendes traduziu. Significa que a senhora precisa registrar oficialmente a marca e a receita para proteger seu produto da concorrência. E quanto seria o pedido inicial? 5.000 potes por mês, com contrato de 2 anos, respondeu Philippe. Francisca fez as contas mentalmente. 5.000 potes por mês a R$ 80 cada um. 400 mil reais mensais. Quase 5 milhões por ano. Monsieur Philippe, aceito sua proposta. Naquela tarde, após a partida do francês, Francisca caminhou até a plantinha da bisavó. Biscuit, a senhora sabia que sua plantinha ia dar tanto fruto? Sussurrou, tocando delicadamente as folhas verdes. O vento balançou os galhos suavemente, como se fosse uma resposta. Um ano depois da assinatura do contrato com Philippe Dubois, a pequena fazenda Boa Esperança havia se tornado uma empresa de verdade. Uma placa na entrada anunciava Doces Bobô Francisca, exportação internacional. Mãe, chegou a documentação da França. Nossos doces já estão sendo vendidos em 40 restaurantes de Paris, anunciou Mariana, que agora usava terninho e carregava uma pasta executiva. Francisca, vestindo um jaleco branco com o logo da empresa, supervisionava a nova fábrica construída, onde antes era o pasto. 20 funcionárias trabalhavam em linhas de produção organizadas, e a capacidade havia aumentado para 2.000 potes por dia. Dona Francisca chamou Carla, a nova gerente de produção que haviam contratado de Salvador. Chegou uma proposta dos Estados Unidos, eles querem 10.000 potes por mês. O telefone tocou. Era um jornalista da Rede Globo. Dona Francisca, sou Marcelo Santos, da Globo. Queremos fazer uma matéria sobre sua história para o Fantástico. A senhora que saiu do interior da Bahia e conquistou o mundo com um doce caseiro. Francisca, que no início ficava nervosa com entrevistas, agora falava com naturalidade. Fico muito honrada, seu Marcelo. Quando vocês querem vir? A matéria no Fantástico foi ao ar num domingo de março. Mostraram toda a trajetória, a cozinha simples da fazenda, a primeira venda na feira, o encontro com o chefe Ricardo Mendes, a parceria com o francês e a transformação da propriedade rural numa empresa
exportadora. Francisca Silva, do 53 anos, fatura hoje mais de 20 milhões por ano, exportando seus doces para 15 países, narrou o repórter. Tudo começou com uma receita de família e uma plantinha misteriosa. Após a reportagem, o telefone da empresa não parou mais de tocar. Propostas chegavam do Japão, Austrália, Canadá. Grandes redes de supermercados queriam distribuir o produto nacionalmente. Mãe, olha só essa proposta, disse Mariana, mostrando um documento. Uma rede de supermercados americana quer um contrato de 50 mil potes por mês. Francisca analisou. Osnimeros, M2, havia saído de uma renda familiar de 2 salários mínimos para um faturamento mensal que superava os 3 milhões de reais. José, que agora era o diretor de logística da empresa, chegou animado. Chica, fechei o contrato para construir a nova fábrica. Vai ser 3 vezes maior que a atual. Naquela noite, Francisca foi caminhar sozinha pela propriedade. Passou pela casa original, que agora servia como escritório administrativo, pelo galpão que havia se tornado laboratório de qualidade, e chegou até a plantinha da bisavó. A planta havia crescido. Agora era quase uma árvore pequena, com galhos que se espalhavam e folhas abundantes. Francisca havia feito mudas e plantado em várias partes da propriedade, garantindo que o segredo da família nunca se perdesse. Bisavó, disse em voz alta, conseguimos. Sua receita chegou ao mundo inteiro. Tirou do bolso uma carta que havia chegado naquela manhã. Era de uma escola francesa, onde crianças haviam provado o doce numa atividade sobre cultura brasileira. Cher, Madame Lea a carta. Les enfants de notre école adorent votre comforter. Merci de partager avec nous un peu du Brasil. Francisca não sabia francês, mas Mariana havia traduzido. Querida senhora Francisca, as crianças da nossa escola adoram sua geleia. Obrigado por compartilhar conosco pouco do Brasil. Suas crianças francesas estão comendo o doce da nossa família. Bisavó sussurrou, sorrindo. O vento noturno do sertão balançou as folhas da árvore, e Francisca jurou ter ouvido um sussurro de aprovação. 3 anos depois do início de tudo, Francisca Silva estava sentada na varanda da nova casa que havia construído na propriedade, olhando para o movimento constante da fábrica que funcionava 24 horas por dia. Aos 55 anos ela era oficialmente milionária e havia se tornado um símbolo nacional do empreendedorismo brasileiro. Vovó! Gritou Pedrinho, seu neto de 8 anos, correndo até ela. A professora disse que você é famosa no mundo inteiro. Francis riu e pegou o menino no colo. É verdade, meu filho, mas sabe o que é mais importante? É que nossa família nunca esqueceu de onde veio. Mariana se aproximou com uma pasta de documentos. Mãe! Chegou o convite oficial. A senhora foi escolhida para receber o prêmio de empreendedora do ano em Brasília. O presidente da República vai entregar pessoalmente. Francisca balançou a cabeça, ainda sem acreditar completamente em sua trajetória. Quem diria, né, Mari? Eu, que mal terminei o primário, recebendo o prêmio do presidente. José chegou com notícias da produção. Chica, fechamos o mês com faturamento recorde. 8 milhões de reais. E tem mais. Chegou uma proposta da China para abrir uma filial lá. A empresa Doces Vovó Francisca agora exportava para 28 países. Empregava 200 pessoas diretamente e havia transformado toda a economia da região. Muitas famílias locais forneciam frutas para a produção. Outros montaram pequenos negócios de apoio. E a cidade de Feira de Santana havia ganhado projeção internacional como a terra do doce mais famoso do Brasil. O telefone tocou. Era Ricardo Mendes, o chefe que havia descoberto o potencial dos doces. Dona Francisca, tenho uma surpresa. Lembra daquele francês Philippe? Ele conseguiu que seu doce fosse servido num jantar oficial no Palácio do Eliseu. Em Paris, no Palace do presidente da França. Exatamente. Seu doce foi sobremesa oficial de um encontro entre presidentes. A senhora conquistou até os palácios europeus. Após desligar, Francisca caminhou até a árvore que havia crescido da plantinha da bisavó. Agora, ela era imponente, com uma copa frondosa
que dava sombra a toda a área administrativa da empresa. Tocou o tronco da árvore e fechou os olhos. Bisavó, a senhora conseguiu. Sua receita viajou o mundo, deu trabalho para 200 famílias e mostrou que o Brasil tem sabores únicos para oferecer. Abriu os olhos e sorriu. Mas sabe o que é mais importante? É que nunca esqueci que tudo começou aqui, nesta terra, com suas mãos sábias e seu amor pela família. Mariana se aproximou. Mãe, chegou uma carta de uma universidade americana. Eles querem estudar nossa planta especial. Dizem que pode ter propriedades nutritivas únicas. Podem estudar, filha. Mas o segredo da receita fica na família. Naquela tarde, Francisca reuniu toda a família e os funcionários mais antigos no pátio da empresa. Pessoal, quero contar para vocês como tudo começou, disse, em pé embaixo da árvore da bisavó. Há 3 anos, eu era uma dona de casa simples que queria fazer uma renda extra. Hoje, nossos doces estão em mesa de reis e presidentes no mundo inteiro. Todos aplaudiram, mas vocês sabem qual é o verdadeiro segredo do nosso sucesso? Não é só a receita da bisavó e o amor que colocamos em cada pote. É o respeito pela nossa terra, pela nossa história, pela nossa gente. Francisca olhou para cada rosto presente. Funcionários que haviam crescido junto com a empresa, vizinhos que se tornaram fornecedores, familiares que sempre acreditaram no seu sonho. Vamos continuar crescendo, vamos conquistar novos mercados, mas nunca vamos esquecer que somos do sertão da Bahia, que nossos pés estão fincados nesta terra abençoada. O sol começou a se pôr no horizonte sertanejo, pintando o céu de dourado, menos a mesma cor do doce, que havia mudado a vida de todos ali. Francisca Silva, a antiga dona de casa que vendia doces na feira por R$ 5, agora era uma empresária multimilionária que havia levado o sabor do Brasil para o mundo inteiro. Mas para ela, o maior orgulho não eram os milhões no banco ou os prêmios na parede. Era saber que havia honrado o legado da bisavó e transformado um segredo de família numa ponte entre o sertão baiano e o mundo. Obrigada, bisavó, sussurrou para a árvore, que balançava suavemente no vento da tarde. Obrigada por me ensinar que os maiores tesouros, às vezes, estão bem debaixo do nosso nariz.